Vamos ficar de pé para ouvirmos a leitura do Santo Evangelho, que está registrado em Mateus, capítulo 2, os versos 1 a 12. Mateus 2, 1 a 12. Onde lemos assim, na página 1378. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isto, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes, os escribas do povo, e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus ilumine-nos ao meditarmos na sua palavra. Podem sentar. Em Cristo Jesus, estimados, o texto de hoje é evidentemente que não poderia haver outro. Hoje é o dia da Epifania, hoje é o dia dos magos na liturgia cristã. E os magos são aqueles que viram uma estrela no Oriente, seguiram a estrela para encontrar Jesus. É curioso como Deus sempre de novo tem que intervir para mostrar ao ser humano onde ele está e onde estão os acontecimentos que o homem deve saber e que Deus está a fazer. Apareceram anjos aos pastores no campo e então eles descobriram que havia um menino em Belém. Houve uma estrela que guiou os sábios, os magos, a Jesus. E é curioso que os magos têm esse apelido de sábios. A pergunta é: ninguém mais viu a estrela a não ser os magos? Uma estrela é coisa que não se veja. Sabe que, infelizmente, às vezes o ser humano é capaz de não ver o que está diante dos olhos. E não sei se já vos aconteceu isto, de não ver o que está mesmo à frente. Os magos veem a estrela e seguem-na. E é claro que o texto nos diz, veja, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia nos dias do rei Herodes. É bom lembrar que Herodes era um governante que tinha reconstruído o templo,
que tinha ganhado alguma simpatia de alguns dos judeus, e agora ele reinava nesse tempo. Mas, quando os magos se dirigem a Jerusalém, veja, Jesus nasceu em Belém, por que é que os magos vão a Jerusalém? Onde é que deveria nascer o rei? Se não na capital. E onde buscar o rei, se não num palácio? E os magos enganaram-se. E é curioso porque em Jerusalém a estrela não brilha. Eles vão a Jerusalém. Não há estrela brilhante sobre Jerusalém. Mas há um Herodes. E eles foram perguntar: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Perguntar isso a um rei como Herodes, que via em todos o seu concorrente. Ele matou a esposa, matou filhos, matou irmãos, porque não queria que ninguém concorresse no seu reinado. E agora alguém pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aqui é bom fazer uma pausa. Há aqui um verbo que mostra intenção. Os magos têm uma intenção. E a sua intenção nada os remove. Nós vamos ver no texto. Uma das perguntas que, como cristãos, nós podemos fazer é: qual é a nossa intenção ao vir à igreja? O que é que nós queremos aqui? Por que vimos à igreja? Por que participamos e vimos num culto? E veja, não é o pastor quem faz o culto, o pastor dirige um culto que é nosso. Mas o que nós queremos cá? O que viemos fazer? Pedir? Buscar? Há aqui a intenção dos magos. Eles dizem qual é a intenção. É que nós vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos para adorá-lo. Sabe que a adoração só se deve a Deus? Adoração é prestar culto a Deus. E a adoração mostra-se exteriormente, eles fazem isso depois, eles ajoelham-se, eles dobram-se diante de Deus, eles reconhecem a superioridade de Deus, a dependência de Deus e a graça de Deus. E eles vão adorá-lo. Mas a história não é só de luz e de brilho, a história também é de trevas. Ao ouvir isto, o rei Herodes ficou alarmado, e a Jerusalém com ele. Ficaram alarmados. Primeiro porque Herodes não quer concorrência. E depois porque a própria Jerusalém tem medo o que vai acontecer diante de uma notícia dessas. Herodes pode simplesmente fazer a maior maldade a esta nação quando tem medo e quando se sente acossado. E então Herodes manda chamar os principais dos sacerdotes, os escribas do povo, e lhe perguntou onde o Cristo devia nascer. E eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta. Eles sabiam. Não é curioso? E sabe que aqui os sacerdotes e os principais do povo, os escribas, mostraram a sua culpa. Eles sabiam onde o Cristo deveria nascer. Eles disseram aos magos onde procurar Jesus. Não é aqui, é em Belém. Mas eles não foram. Não é curioso? Não era para o povo de Israel que foi prometido o Messias? E por que não foram? Há aqui algumas coisas para ver. Primeiro, Herodes tinha os principais dos sacerdotes na mão. Ele tratava bem os principais dos sacerdotes. E aqui havia uma promiscuidade entre o templo e
o rei, o castelo onde o rei habitava, o palácio. Portanto, ele fazia favores aos principais sacerdotes e os sacerdotes ficavam com ele. E eles não podiam ir a Jerusalém ou a Belém. Se eles fossem a Belém, eles estariam traindo Herodes. Mesmo sabendo que Belém era a cidade apontada, eles não vão. E ficam porque estão comprometidos com Herodes. Com quem nós estamos comprometidos para não podermos adorar a Deus? Quais são os nossos outros compromissos? Com quem nós nos comprometemos para não podermos servir a Deus? Sabe que a concorrência, às vezes estamos muito ocupados, comprometidos com muitas coisas. A estrela não brilha sobre Jerusalém porque Jerusalém está em trevas. Isto é curioso. A estrela não parou sobre Jerusalém. As trevas de Jerusalém não permitiam ver o brilho da estrela de Jesus. Mas a história não para aqui. O rei Herodes chama os magos secretamente para saber exatamente o tempo em que nasceu o menino e pede a eles que, indo lá, tragam depois informações precisas sobre o menino, porque diz ele, para eu também ir adorá-lo. Herodes é mentiroso. Ele não queria adorar o menino. Herodes adorava-se a si mesmo. Para Herodes o que servia, o que valia, era o seu poder, era ele próprio. Ele não queria ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E os magos veem a estrela e ficam cheios de alegria. E a estrela para onde o menino estava. E vendo eles, alegraram-se e entrando na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe entregaram ofertas. Ouro, incenso e mirra. Eles não só tinham uma intenção. Eles não tiveram apenas a intenção de adorar Jesus. Eles executaram. Eles colocaram em prática a sua intenção. E adoraram o menino, ajoelharam-se. E trouxeram a ele ouro, incenso e mirra. E estas prendas são prendas caras. São prendas que mostram e querem significar alguma coisa. O ouro mostra a nobreza de um rei, a realeza. A mirra mostra a humanidade de Jesus e o seu sacerdócio. O incenso, a sua divindade. E diz o texto assim: e tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Este texto é um texto que conhecemos desde meninos. Desde muito pequeninos conhecemos o texto. E novamente a intervenção divina que mostra aos magos para não voltarem a Herodes, mas que dizem uma outra coisa. Os magos voltaram para a sua terra por outro caminho. Nós vemos a oferta dos magos e ficamos a perguntar assim, mas Deus quer mesmo? Então é para nós ofertarmos, e ofertarmos coisas boas. Sim, sim, Deus quer o melhor. Mas há pouco nós cantamos qual é o melhor que Ele quer. Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa vida, Ele quer a nossa adoração, a nós mesmos. E, portanto, estes magos vieram adorar e o fizeram da melhor maneira possível. Não pode ser de outra maneira. Não pode ser relaxadamente. Tem que ser verdadeiramente. E eles o fizeram de forma excelente. Ofertaram.
Mas a questão é saber o que eles ofertaram mais. Sabe que aquela viagem foi uma viagem longa. Aqui vem gente de longe no culto. A viagem dos magos foi longa. Nós cantamos em alguns hinos e eles passaram por vales, montes, planícies, desertos, sim. Nós também passamos por vales, montes e tal. A pergunta é, mas a intenção permanece? Eles tinham uma intenção. Eles não desistiram. E o fizeram da melhor maneira. A sua oferta tem uma razão. Sabe que no Natal vos disse, e tenho dito algumas vezes, aquilo que dar não é tão importante quanto receber. Eu sei que parece o contrário do que nós estamos habituados. Mas o que é que nós temos que não temos recebido? Precisamos receber para dar. Aqueles magos receberam. E eles receberam mais do que deram. Porque eles foram para casa cheios de alegria. Eles foram para casa cheios de contentamento. Porque se Jesus recebeu deles ouro, incenso e mirra, o que é que eles receberam de Jesus? Se nós ofertamos, se nós vimos ao culto, se nós adoramos, a pergunta também é, e o que nós recebemos? Não é mais do que aquilo que ofertamos? E, portanto, eles receberam muito mais do que deram. E ainda mais, Deus os adverte e protege as suas vidas, porque Herodes não ia perdoar alguém que vem à sua terra a adorar um outro rei. E Deus salva-lhes a vida, mandando eles ir por outro caminho. Eu não sei qual é o caminho que vocês usam, mas não acham que às vezes também nós devíamos seguir por outro caminho? E quando vimos a igreja, não deveríamos voltar para casa por outro caminho? Isto não significa mudar a estrada, não. Mas sabe, quando nós mudamos, as coisas mudam. Mudar de caminho seria também deixar de lado aquilo que nós costumeiramente praticamos e que às vezes atrapalham até a nossa vida como pessoas, a nossa vida de irmãos na fé, a nossa vida familiar e, quem sabe, a nossa vida com Deus. Quem sabe mudar de caminho. Quem sabe mudar depois de vir ao culto. Sabe que há pessoas que têm medo de vir à igreja. Sabe? E é perigoso vir à igreja. Há um perigo grave de vir à igreja. É que nós somos capazes de sermos confrontados conosco, com nossos erros, com nossos pecados. E seremos confrontados a mudar. E por isso é perigoso. E do outro lado, é a salvação. Porque mudar salva. Cristo veio para nos mudar. Cristo veio para mudar-nos de rei. Cristo veio para mudar-nos de quem comanda a nossa vida. E por isso, sair da igreja, talvez, depois do culto, seja aquilo de não só mudar de caminho, mas quem sabe, mudar de vida e deixar Deus entrar, para que nós possamos adorá-lo como os reis magos fizeram. E para que a nossa intenção não fique apenas em intenção, mas coloque-se a caminho para fazer a vontade de Deus. É que a adoração vai além de qualquer compreensão humana. O tamanho da nossa adoração é relativo ao valor que damos ao alvo da nossa adoração. Eles não ficaram satisfeitos com qualquer coisa, ou de qualquer jeito. Tem de ser da melhor maneira. Na geografia do texto, há um desenvolvimento que também é interessante.
Na geografia do texto há um desenvolvimento de distância e de proximidade. Eles vieram de longe para estar com Cristo. E estiveram com Cristo. E voltaram com Cristo. Sabe que, às vezes, a distância pode não ser problema, sabiam? Há pessoas que estão longe de nós, mesmo que estejam ao nosso lado. E há pessoas de longe que estão próximas. Porque o que importa é aquilo que está lá dentro. A gente que está cá dentro. E aí não há distância, pois não? Podemos estar ao lado de gente estranha que não está cá dentro. Com Deus e a nossa vida cristã é a mesma coisa. Eu posso estar ao lado da cruz. Eu posso estar muito ao pé da cruz de Cristo e estar longe. Mas posso até estar longe da cruz e estar muito mais perto. Porque se nós temos a fé em nós, Cristo habita em nós. E isto muda a direção da vida. Os magos voltaram com aquele Cristo que lhes foi anunciado e iluminado pela estrela. Nós também somos convidados a fazê-lo, iluminados pela estrela. E hoje não nos aparece a estrela e nós podemos cobrar isso de Deus. Não há estrela a nos guiar a Jesus. Mas sabe que a palavra de Deus diz, e em muitos lugares diz, que a palavra é a luz para o nosso caminho. Aqui está a nossa estrela. E esta estrela conduz a Jesus. E quando nós nos encontramos com Ele, então acontece aquilo que aconteceu com os magos. Voltamos para casa, por outro caminho, porque já não importa o caminho, porque nós somos outros, porque temos Deus conosco, um Deus que salva, um Deus que dá vida e que nos dá esperança neste mundo. E deixa eu vos dizer uma coisa só para terminar, no dia 1 de janeiro é o Dia Universal da Paz. E não sei se vocês leram e ouviram coisas a respeito. E o Dia Universal da Paz é um dia que se comemora e que se fala. No nosso mundo faz sentido. Porque o nosso mundo está a precisar de paz. Sabe que a guerra custa muito. E custa vidas. Quanto vale a paz? Sabe, fala-se em construções e reconstruções, fala-se em resorts. Que tal um resort paradisíaco da paz? Sabe que a igreja pode ser esse lugar onde tem paz com Deus e onde há pessoas de paz. Também há aquela outra frase, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Ela é velha, mas nunca deu certo. Porque sabe, quem quer a paz tem que ser capaz de preparar a paz. Não é fácil. Mas de certeza que a paz vale mais do que a guerra. E Jesus é o príncipe da paz. Ele veio nos trazer paz. Paz com Deus pelo perdão que Ele traz. Paz com Deus porque nos reconcilia com o Pai. Paz com Deus porque nos torna seus filhos. E quando nos dá a paz com Deus, nos dá a paz com o próximo. Paz esta que o mundo tanto precisa. Mas que provavelmente todos nós precisamos. Porque toda guerra, violência, maledicência e outras coisas tem o lugar do seu nascimento, que é o coração do ser humano. Não nasce em outro sítio. Não há nenhuma árvore que produza, não há nenhuma construção que o faça. Portanto, a paz de Deus em Jesus Cristo é uma prenda para os seus filhos. Uma prenda para uma vida com Deus e com o próximo. E que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.